Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer a análise literária de Jogos Vorazes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de explicar duas coisinhas só. A primeira, para quem me acompanha já há alguns vídeos, já há algum tempo aí, sabe que eu não tô no meu cenário normal, né? E eu até dei uma leve explicada disso lá no meu Instagram, então se você não me segue, né? Me segue lá pra não perder aí essas explicações, essas coisas que às vezes eu apareço pra dizer lá. O que acontece? A gente vai se mudar, né? A gente mora aqui no apartamento e tal, mas a gente vai pra outro apartamento. E o meu quarto, basicamente, ele foi desmontado aqui e ele vai ser montado lá, nesse apartamento novo. Eu fiz algumas modificações, então não vai ficar igual, até porque a disposição do quarto é um pouquinho diferente. Mas eles tiveram, os marceneiros vieram que essa semana eles tiveram que desmontar aqui pra depois poder refazer tudo direitinho do jeito que eu fiz o projeto ali, pra montar no quarto novo, né? Então, assim, durante um período aí, algumas semanas aí, eu vou ficar sem o meu cenário normal de vídeos, né? Vou ficar sem as minhas estantes, inclusive a maioria dos meus livros, 90% dos meus livros, estão já no apartamento novo, então eu tô até sem isso, assim. Então, só pra explicar o porquê que durante esse tempo aí eu vou estar nesse cenário mais neutro, tá? Mas depois que o quarto for sendo montado e tudo mais, eu vou mostrar lá no Instagram, principalmente. Talvez eu faça um vídeo pra cá, fazendo um tour pelo quarto novo. Enfim, isso aí vem depois. E a segunda explicação aí é pra quem não me acompanha, pra quem tá chegando aqui nesse vídeo, né? Pra quem não viu nenhum outro vídeo da análise literária e não sabe o que é análise literária. A análise literária é um quadro aqui do canal que eu comecei no ano passado, onde eu faço uma releitura de uma série e venho aqui e faço vídeos mais aprofundados livro a livro. Então, ano passado eu fiz de Trono de Vidro, que é uma série que eu amo, então eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu, vai lá ver. E esse ano eu resolvi começar então com Jogos Vorazes. Então, nesses vídeos de análise literária, o que eu faço? Cada mês eu releio um livro, venho aqui e faço esse vídeo sobre esse livro. Faço um resumo com spoilers, tá? Um resumo bem aprofundado pra relembrar aí quem já leu e não lembra direito o que acontece no livro, ou pra quem tá vendo esse vídeo e não leu, mas quer saber o que acontece. Dou minhas opiniões sobre enredo, sobre personagens, leio quotes, enfim, é uma análise minha em cima desse livro, tá? Jogos Vorazes entrou bastante no hype novamente depois do lançamento do filme da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E eu entrei totalmente no hype, porque assim, eu amo Jogos Vorazes, eu li lá pra 2012, 2013, lá pra aquela época, e eu sou apaixonada desde então. Li a Cantiga um pouco depois que foi lançado, eu também gostei muito, mas eu fazia um tempinho já que eu não reli, eu acho que a última vez que eu tinha relido foi em 2020. Só que por conta do lançamento da Cantiga, né, do filme, eu reli o livro da Cantiga e isso, assim, ó, me deixou louca pra reler os livros. E eu reassisti o primeiro filme, até um pouco antes de lançar o filme da Cantiga. E aí eu parei e pensei, por que não fazer, então, uma análise literária de Jogos Vorazes? Porque eu já tava querendo reler e eu acho que Jogos Vorazes é uma série muito legal da gente fazer essa análise. Então eu resolvi, então, começar o ano com a análise literária de Jogos Vorazes. Mas então vamos começar, gente, porque assim, vídeos de análise geralmente são vídeos bem longos, tá? E eu vou começar, como sempre, né, com um resumo. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui, ele tem spoilers do primeiro livro, que é os Jogos Vorazes, e do primeiro filme também, porque pode ser que eu comente alguma coisa do primeiro filme. Eu não vou dar spoilers dos outros livros do que vem a seguir, então se você só leu ou só assistiu ao primeiro filme, esse vídeo aqui tá seguro pra você assistir. Então vamos começar, gente, com o resumo, que já tá um resuminho bem longo. Começamos o livro conhecendo Katniss, uma jovem de 16 anos que mora no Distrito 12 com sua mãe e irmã mais nova. Para poder alimentar sua família, Katniss sempre vai até a floresta ao redor do Distrito 12 para caçar. Ela é muito boa com arco e flecha, assim como seu pai a ensinou antes de morrer. O pai de Katniss morreu anos antes em uma explosão das minas onde ele trabalhava, e sua mãe entrou em uma depressão profunda, o que fez com que Katniss se tornasse a responsável por cuidar da família. O livro começa no dia da colheita. Conforme é explicado no livro, a colheita é o dia inicial dos Jogos Vorazes, onde nos 12 distritos, um menino e uma menina entre 12 a 18 anos são sorteados e mandados para a capital, onde irão disputar até a morte, e apenas um sairá vencedor. Os jogos ocorrem anualmente e são uma punição que a capital aplicou aos distritos 74 anos antes, por conta de uma guerra que aconteceu. No dia da colheita, Katniss vai caçar na floresta e encontra Gale, seu melhor amigo, que caça com ela. Ambos vendem algumas coisas que eles caçam para poder comprar outras coisas diferentes para suas famílias. Katniss retorna para casa e se arruma junto com a sua irmã para a colheita. É a primeira vez de Prim, irmã de Katniss, na colheita, o que deixa a menina muito nervosa. Mas Katniss garante que ela não será escolhida, visto que o nome dela estará apenas uma vez para o sorteio.
É explicado também que a capital oferece comida a mais para os jovens que adicionam seu nome mais vezes no sorteio, e a cada ano que passa, esse número acumula, portanto, o nome aparece ainda mais. Como Katniss já faz isso, ela não deixa que a irmã também faça e assim garante que ela só participe uma vez do sorteio. Porém, ao contrário do que ela esperava, Prim acaba sendo sorteada na colheita. Katniss então se voluntaria no lugar da irmã e acaba sendo o tributo feminino do Distrito 12. O menino sorteado é Peeta Mellark. Katniss o conhece e se sente em dívida com ele, visto que anos antes quando seu pai morreu, Katniss estava quase morrendo de fome e Peeta, que é filho do padeiro, queimou alguns pães e jogou para ela, e ela acredita que ele fez de propósito para poder dar o pão a ela. Depois da cerimônia da colheita, Peeta e Katniss são levados e conseguem alguns minutos sozinhos com suas famílias. Katniss promete a Prim que vai tentar ganhar, depois surpreendentemente o pai de Peeta aparece com biscoitos e diz que vai ficar de olho em Prim. Em seguida, Mad, a filha do prefeito, aparece e dá um broche de tordo para Katniss usar como símbolo do distrito. Por último, aparece Gale, que a incentiva a tentar ganhar. Peeta e Katniss são levados para o trem para irem para a capital. Lá eles conhecem melhor Effie Trinket, que é quem apresenta a cerimônia da colheita no 12 e é responsável por eles até os jogos. E Haymitch, o mentor deles. Os mentores são sempre os vitoriosos dos jogos. O 12 só teve 2 vencedores. Porém, a primeira já morreu e só sobra o Haymitch. Os mentores são responsáveis por ajudar os tributos antes e depois, quando eles já estão na arena. Haymitch, porém, parece não interessado em ajudá-los nos jogos e está sempre bêbado. No dia seguinte, no trem, Peeta e Katniss começam a fazer perguntas para Haymitch e ele parece interessado em ver que ambos podem ser lutadores. Ele então faz um trato com os dois. Eles não o incomodam com a bebida e ele irá ajudá-los. Porém, irão ter de seguir exatamente o que ele mandar. Quando chegam na capital, os tributos são enviados para uma equipe que irão cuidar de suas imagens e também irão conhecer os seus estilistas para o desfile da cerimônia de abertura. Katniss conhece Cinna, seu estilista que parece diferente dos que aparecem na TV, muito mais sóbrio e pé no chão do que os outros. Ele e a estilista de Peeta colocam ambos em uma roupa toda preta que em certo momento solta chamas não reais, fazendo alusão ao carvão queimado no Distrito 12. Peeta e Katniss chamam muita atenção no desfile, até por se apresentarem como uma dupla, o que atrai muito ódio dos outros tributos. No dia seguinte, Haymitch começa a treinar os dois. Ele dá conselhos a ambos sobre suas habilidades e sobre como se portar no treinamento com os outros tributos. Peeta e Katniss vão treinar com os outros e não mostram suas habilidades, preferindo treinar em coisas que ambos não sabem muito. No terceiro dia de treinamento, os tributos são chamados individualmente para os idealizadores dos jogos os avaliarem. Os tributos têm de mostrar alguma habilidade e receberão notas de 1 a 12. As notas podem ajudá-los a começar a ganhar patrocinadores. Katniss vai se apresentar. Ela pega um arco e flechas, mas por ser diferente do que ela está acostumada, ela erra o primeiro tiro. Ela se recupera e consegue acertar algumas flechas, mas quando olha para os idealizadores, vê que eles nem estão prestando atenção nela. Ela então atira contra uma maçã que está na boca de um porco na mesa dos idealizadores, o que chama a atenção deles, e depois sai. Ela volta para o andar dela no centro de treinamento e fica muito preocupada sobre no que sua ação pode resultar. Mas depois de contar aos outros, ela acaba se acalmando, pois percebe que não tem nada que eles possam fazer contra ela que seja pior do que colocá-la nos jogos. À noite, eles se reúnem para ver o programa onde serão reveladas as notas do treinamento. Peeta recebe um 8, que é uma nota muito boa, mas Katniss surpreende com um 11, a maior nota entre os tributos. No dia seguinte, Haymitch avisa Katniss que Peeta pediu para ser treinado separadamente. A princípio ela fica irritada, mas depois acaba aceitando a ideia. Eles então passam a treinar para a entrevista do dia seguinte. Katniss treina com Effie sobre como se portar, andar de salto e coisas do tipo, e depois com Haymitch sobre como eles irão apresentá-la para a capital. Mas ele acaba desistindo quando vê que é impossível fazer Katniss agir de outro modo. A equipe de Katniss trabalha nela na outra tarde e Cinna aparece com um vestido muito bonito. Os dois conversam e ele dá alguns conselhos para Katniss sobre a entrevista. Na hora de sua entrevista, ela tenta seguir os conselhos de Cinna e é sincera em suas respostas. Inclusive fala sobre Prim e no fim se sai muito bem. Peeta é entrevistado depois de Katniss e claramente consegue desempenhar um papel melhor do que ela, e revela em sua entrevista que é apaixonado por Katniss. Após voltarem para os quartos, Katniss ataca Peeta com raiva de sua entrevista, mas Haymitch e Cinna a fazem perceber que a narrativa é boa e a coloca como alguém desejável, o que pode atrair patrocinadores. No final da noite, eles se despedem de Effie e Haymitch, visto que irão para a arena no dia seguinte. Sem conseguir dormir, Katniss vai até o telhado e encontra Peeta lá. Eles conversam e Peeta fala sobre não querer que a capital mude, e que se ele tem de morrer, ele quer morrer como ele mesmo e não como um peão da capital. No fim, eles acabam tendo um desentendimento e Katniss retorna para seu quarto. No dia seguinte, Katniss vê apenas Cinna, que a acompanha até a sala de lançamento, que é de onde ela irá para a arena. Ela troca de roupa para usar para que a capital disponibilizou e Cinna entrega o broche de tordo para ela.
Katniss então vai para a plataforma que a levará para a arena e logo é levada para cima, onde é anunciado o início dos jogos. Ela lembra do conselho de Haymitch de correr da cornucópia quando os jogos começarem, mas fica tentada quando vê um arco e flecha lá. Katniss vê Peeta indicando para ela não correr para a cornucópia. Quando os jogos começam, Katniss começa a correr para lá, mas perde sua chance e corre para o lado oposto. Ela consegue pegar uma mochila com alguns suprimentos e corre para a floresta. Ela consegue se esconder lá e à noite a capital mostra todos os mortos do dia. Ao todo foram 11, sobrando 13 ao todo. No meio da noite, ela escuta o grupo de carreiristas, os tributos do 1, 2 e 4, os tributos mais fortes que sempre se aliam, mas fica surpresa quando ouve a voz de Peeta com eles. No dia seguinte, ela caminha o dia inteiro para encontrar água. Ela consegue depois de muito tempo, mas é surpreendida por uma parede de fogo. Ela consegue fugir, mas acaba com queimaduras na perna. Ela encontra água para acalmar suas queimaduras, mas os carreiristas a encontram. Ela foge e sobe em uma árvore, mas por sugestão de Peeta, eles ficam embaixo da árvore esperando que ela desça. Enquanto ela descansa, uma pequena figura aparece em outra árvore. É Rue, atributo do Distrito 11. Rue indica para Katniss algo em cima da cabeça dela e ela reconhece como um ninho de teleguiadas, insetos modificados pela capital que atacam as pessoas, podendo levar à morte. Ela começa a serrar o galho do ninho quando o hino da capital toca, mas é obrigada a parar quando ele acaba e espera pelo dia seguinte. Quando retorna para o seu galho, ela vê que Haymitch conseguiu um patrocinador e mandou remédios para ela passar em suas queimaduras. Quando começa a amanhecer, Katniss volta a serrar o galho e o ninho cai no grupo de carreiristas ainda adormecidos. Katniss é picada algumas vezes, mas consegue descer da árvore. Os outros já correram dos insetos, mas Glimmer, atributo do Distrito 1, morre e Katniss desconfia que é do Distrito 4 também. Katniss tira o arco e as flechas de Glimmer. Ela tenta fugir, mas não consegue. Ela começa a alucinar e logo em seguida aparece Peeta mandando ela fugir. Ela vê Cato, o tributo do Distrito 2, se aproximando e finalmente foge. Katniss acorda em outro lugar. Ela consegue ir atrás de água e logo encontra Rue. Ela oferece uma aliança com a pequena tributo. E Rue ajuda Katniss com as ferroadas das teleguiadas. Elas conversam e Rue conta a Katniss que Katniss dormiu por 2 dias e que agora restam 10 tributos ao todo. E conta que os carreiristas colocaram todos os suprimentos perto de um lago. Katniss começa a pensar num plano. Elas então combinam de se separar. Katniss vai para o lago destruir os suprimentos, enquanto Rue vai acender fogueiras enormes para atrair os carreiristas. Quando a primeira fogueira é acesa, eles saem de perto dos suprimentos. Katniss pensa em como destruir tudo, quando nota que outro tributo se aproxima com muito cuidado para roubar alguma coisa. Logo ela percebe que eles colocaram minas em volta de suprimentos. Ela então atira suas flechas contra um saco de maçãs, e quando as maçãs caem no chão, explodem tudo. Katniss acaba sendo impactada com a explosão e acredita que ficou surda de um ouvido. Ela consegue voltar a tempo para a floresta antes dos carreiristas voltarem. Cato mata o garoto do Distrito 3 por raiva. Ela dorme na floresta e no dia seguinte sai para encontrar Rue em seu ponto de encontro, mas a menina não está lá. Ela continua refazendo os passos para encontrar Rue quando escuta uma menina gritar. Ela corre em direção ao som e encontra Rue emaranhada em uma rede. Antes mesmo que Katniss a alcance, o tributo do Distrito 1 atira uma lança contra Rue. Sem nem pensar, Katniss atira uma flecha contra o garoto e ele morre. Ela conforta Rue em seus últimos momentos e a menina morre. Katniss então junta flores e decora seu corpo com elas. Mais tarde chega um presente de um patrocinador. É o pão do Distrito 11, mostrando que o povo se juntou para mandar. Katniss deduz que era para Rue, mas decidiram mandar para Katniss agora. À noite a capital mostra quem foram os tributos mortos do dia e Katniss percebe que só faltam 6 com ela. Mais tarde vem um recado da capital com uma nova regra, que disse que se 2 tributos de um mesmo distrito ficarem vivos até o fim, eles podem ser vencedores juntos. Katniss decide então ir atrás de Peeta. Além dela e de Peeta, o único distrito que ainda tem 2 tributos é o 2, o Cato e a Clove. Katniss percebe então que provavelmente a capital comprou a história de amor dela e de Peeta e que desde o início ele devia estar fazendo de tudo para protegê-la com o intuito de alimentar essa história. Katniss parte para procurar Peeta. Ela o localiza depois de muito procurar camuflado no chão. Katniss o ajuda e vê que seu ferimento na perna é muito grave. Ela leva ele para uma caverna para que ele possa descansar em um lugar seguro. Querendo trazer mais patrocinadores com a farsa do romance, ela o beija. Haymitch manda um pote de sopa e Katniss entende que ela terá de se esforçar mais para tornar o romance real para o público. Ela cuida dos ferimentos dele como pode, mas o corte na perna feito por Cato ainda parece muito ruim, e Peeta sabe que está infeccionado, o que significa que ele morrerá logo sem um remédio. Katniss continua tentando convencer o público do romance, quando um novo anúncio é feito dizendo que no amanhecer seguinte, na cornucópia, terá algo que cada participante precisa. Katniss deduz que o remédio de Peeta estará lá, mas ele não quer que ela se arrisque por ele. Ela finge concordar a princípio, porém recebe de Haymitch um xarope do sono. Ela então faz Peeta tomar sem saber, o deixando inconsciente por tempo o suficiente para ir buscar o remédio. Katniss vai até a cornucópia. A cara de raposo, atributo do Distrito 5, é a primeira a correr e pegar sua mochila.
Katniss corre para pegar a sua, mas é atingida por uma faca de Clove. Ela provoca Katniss com a morte de Rue e quase a mata. Mas Trash, o tributo do Distrito 11, ouve e mata Clove e deixa Katniss ir por causa de Rue. Katniss volta para a caverna e consegue aplicar uma injeção em Peeta, mas desmaia em seguida por conta do ferimento na cabeça. Ela acorda sem saber quanto tempo passou, mas Peeta está bem melhor. Ele pede para que ela agora deixe ele cuidar dela. Eles conversam sobre o que aconteceu nos últimos dias e descansam enquanto uma tempestade cai do lado de fora da caverna. O dia seguinte continua com uma tempestade forte. Sabendo que Haymitch só mandará comida se eles convencerem mais pessoas do romance, Katniss instiga Peeta a falar sobre os sentimentos que ele revelou na entrevista. Mas Katniss fica um pouco confusa sobre o que Peeta está falando, se é verdade ou não. Depois das declarações, Haymitch finalmente manda comida para eles. À noite, Peeta vê que Trash morreu. A chuva finalmente para e eles saem da caverna para caçar. Peeta vai pegar frutas, enquanto Katniss vai caçar algum animal. E eles ouvem um canhão. Quando se encontram, eles veem que a cara de raposa morreu. Ela comeu a mora cadeado que Peeta havia separado, mas eram venenosas e tanto ela quanto Peeta não sabiam. Eles retornam para a caverna para descansarem, e saem no dia seguinte para caçar e imaginam que aquele será o último dia. Eles vão em direção ao lago, veem Cato correndo em direção a eles, mas ele passa reto, indo para a cornucópia. Em seguida, eles veem que ele estava fugindo de bestantes e correm também. Eles conseguem subir, porém Peeta é ferido na perna. Katniss repara que os bestantes estão representando os tributos e até os olhos são iguais. Katniss tenta atirar contra, mas são muitos. Ela e Peeta estão tentando manter os bestantes afastados quando Cato puxa Peeta e ameaça matá-lo. Peeta indica para Katniss atirar na mão de Cato. Ela o faz e Peeta joga Cato para os bestantes. Se passam horas e Cato continua sendo machucado, mas não morto, até que Katniss atira nele e ele morre. Porém, ao invés de anunciá-los como os vencedores, é anunciado que só um tributo pode ganhar. Peeta diz para Katniss matá-lo e ir para casa, mas ela diz que não. Ela então sugere que eles comam a mora cadeado. Eles quase comem quando anunciam os dois como vencedores. Eles são levados por um aerodeslizador. Katniss vê enquanto eles tratam a perna de Peeta até que é sedada. Ela acorda e encontra Haymitch, F e Cinna. Eles dizem que Peeta está em outro lugar porque querem que eles se encontrem pela primeira vez ao vivo para a entrevista. Enquanto espera para entrar no palco, Haymitch alerta Katniss de que a capital está furiosa com ela por forçar eles a declararem dois vencedores. E diz para eles que para eles escaparem das consequências, eles precisam continuar com a encenação de casal apaixonado. E ele diz que Peeta já sacou tudo. Katniss não entende se ele entendeu que precisa continuar fingindo ou se ele realmente está apaixonado por ela. Katniss também pensa que agora é mais perigoso do que nos jogos, já que outras pessoas poderão ser afetadas por suas ações. Peeta e Katniss se reencontram no palco para rever os melhores momentos dos jogos. Em seguida, eles são coroados vencedores pelo presidente Snow e acontece um banquete de celebração. Porém, após voltar para seus quartos, eles são mantidos separados. No dia seguinte, acontece uma entrevista. Eles falam sobre o romance e Katniss descobre que Peeta perdeu uma das pernas por conta do ferimento causado pelos bestantes, e agora está com uma prótese. Após a entrevista, eles vão para o trem e voltam para casa. Em uma das paradas, Haymitch os parabeniza pela encenação, mas Peeta não entende. Katniss explica então, e só nesse momento, Peeta percebe que Katniss estava fingindo o tempo todo e fica visivelmente magoado. Eles chegam no Distrito 12 e fingem uma última vez para o público, mas isso deixa Katniss confusa. Um resumo bem longo para um livro relativamente pequeno, né? Esse livro, ele tem quantas páginas? Deixa eu olhar aqui. Ele tem 396 páginas. É um livro pequeno, não tem nem 400 páginas, só que ele tem muito detalhe, muita informação que eu, pelo menos, considero importante pra gente falar aqui. A primeira coisa que eu queria comentar sobre o livro é o enredo, né? Vamos começar pelo básico, que é o enredo. Porque assim, gente, esse clichê, digamos assim, esse tropo aí de pegar jovens, colocar em um lugar e fazer eles se matarem, não é algo novo, né? Tudo bem que Jogos Vorazes já não é novo, né? Já é um livro que já foi lançado há um tempo, mas mesmo quando ele já tinha sido lançado, já tinham outros livros e filmes, e enfim, que já tinham trazido esse clichê para a história, né? Eu acho que até o mais famoso, pelo menos o mais famoso que eu conheço, é o livro Battle Royale. Eu acho que é assim que se fala. Eu nunca li esse livro, inclusive já vi vários comentários sobre, mas nunca li. Mas eu sei que é essa premissa também, dos jovens irem para o lugar e se matarem e coisa e tal. Porém, quando eu li Jogos Vorazes pela primeira vez, eu nunca tinha visto nada nesse sentido que trouxesse esse tipo de enredo. Então, quando eu li a primeira vez, na verdade eu assisti o filme primeiro e depois eu li. Mas eu fiquei muito chocada com isso. Meu Deus, que absurdo colocarem, tipo, jovens numa arena e forçar eles a se matarem e coisa e tal. E aí depois eu fui ver que, na verdade, é algo que já foi bastante utilizado, né? Mas assim, eu gosto bastante do jeito com que a Suzanne Collins, ela trabalha isso, né? É claro que tem muitas coisas aqui que ainda vão ser desenvolvidas mais pra frente, então quando a gente lê o primeiro livro, pode ser que algumas coisas fiquem um pouco mal desenvolvidas, digamos assim,
mas só porque a gente sabe que vão ser desenvolvidas mais pra frente. Então, assim, tem toda uma questão aqui que a gente vai ter mais foco no segundo e no terceiro livro, enquanto aqui o foco acaba sendo um pouco maior nessa questão da arena, né, da Katniss na arena, ela e o Peeta, eles conhecendo, né, conhecer os personagens como um todo, conhecer o sistema dos jogos, né, como que a capital conseguiu fazer isso, como é que eles repetem isso todos os anos e todo mundo só assiste, e até, né, o pessoal da capital gosta de assistir, então a gente vai começando a entender isso, assim, nesse primeiro livro, e eu acho que a Suzane, ela traz a quantidade de informação correta para esse primeiro livro. Eu acho que, assim, fica aquele primeiro livro que a gente consegue entender, ao mesmo tempo não fica saturado de informação, sabe? Porque eu acho que, e isso é algo que eu sempre comento, o primeiro livro de série é algo muito complicado, porque o livro que você tem que basicamente introduzir todo o assunto, explicar a história o suficiente e fazer algo bom o suficiente para prender a atenção do leitor e fazer ele querer voltar para ler o segundo. E aí você vai explicando o resto conforme a série vai passando. Mas tem muito autor que acaba se perdendo e acaba fazendo com que o primeiro livro seja muito denso, seja muito pesado, com muita informação, e muita gente acaba até desistindo de ler quando lê o primeiro livro. Em Jogos Vorazes eu não sinto isso, eu acho que ela assim coloca as informações que a gente precisa saber para entender como tudo funciona, como esse primeiro livro vai funcionar, mas deixa alguns ganchinhos ali, deixa algumas pontinhas soltas pra gente saber que ela vai retomar esses assuntos nos próximos livros, e é o que ela faz, né, dando aí já um adianto sobre os próximos livros, né. Então, assim, eu fico muito satisfeita com esse primeiro livro. Não é o meu livro preferido da série, tá, já adianto, mas eu acho que é uma ótima introdução, assim, e serve muito bem pra fazer realmente as pessoas que nunca viram filme, né, ou nunca leram os livros, enfim, lerem e realmente quererem continuar. Ainda assim, eu acho que esse primeiro livro, se a pessoa quiser ler e encerrar por aqui, eu acho que também dá. Eu até lembro quando eu assisti o filme a primeira vez, eu não sabia que era uma série. Então eu terminei de assistir o filme e pensei, legal, eu queria ter visto mais sobre isso, isso e isso, mas legal, achei um filme bacana, sabe? Porque assim, ele deixa um final ali, a capital não tá muito feliz com a Katniss, ela e o Peeta terminaram ali meio que brigados ali, o que será que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo, você pode terminar e pensar, não, beleza, eu posso encerrar só com isso, sem a necessidade de dar continuidade na série. Apesar de que eu recomendaria que você desse continuidade na série, porque ela só fica melhor, né? Inclusive, o próximo livro, pra mim, é impecável. Então, assim, eu gosto bastante de como a Suzane, ela faz isso nesse primeiro livro, sabe? Assim, ela consegue cativar aí a atenção dos leitores, assim, fazer eles deixarem interessados pro próximos, mas ao mesmo tempo encerrar pra quem não quiser, né? Pra quem só quiser ler esse primeiro livro e entender um pouco mais, principalmente dessa questão dos jogos, né, que é muito mais explorada nesse primeiro livro. E vamos falar agora, então, sobre a crítica que Jogos Vorazes faz, né? Porque, assim, geralmente distopia faz críticas, geralmente tem paralelos aí que a gente traça entre as histórias e a realidade, porque eu acho que já tá meio no gênero da distopia, né? Pra quem não sabe o que é distopia é basicamente a história que se passa no mundo, nosso mundo, só que geralmente é um mundo num futuro distante, ou depois de alguma catástrofe, depois de alguma tragédia, enfim, o mundo deixou de ser o que era, uma guerra aconteceu, e aí começou a história. E de repente se tem elementos um pouco mais fantasiosos, a maioria puxa mais para uma ficção científica, mas assim, se passa na nossa realidade, entre aspas, né? Se passa no nosso contexto, só que um pouco alterado, de repente um pouco mais pro futuro, né? Algo do gênero. Então fica mais fácil da gente traçar paralelos e da gente puxar aquilo pra nossa realidade e falar, pô, poderia acontecer isso com a gente. Geralmente distopia é assim, tá? E Jogos Vorazes é assim também, porque aonde a história se passa, né? A gente tem ali a capital, a gente tem os distritos, mas tudo isso é Panem, né? Que seria o país ali aonde se passa. E Panem, na verdade, eram os Estados Unidos, que aconteceu alguma coisa, alguma guerra, acabou os Estados Unidos e foi feita Panem. Então, assim, a Suzane, ela se utilizou disso também. Aconteceu algo, alguma catástrofe, alguma coisa que destruiu o país, e aí existiu esse novo país, né? Ela não comenta nada sobre fora de Panem, então a gente não sabe se existe alguma coisa fora de Panem, mas ela construiu isso com base era os Estados Unidos e agora não é mais, né? Enfim. Sobre essa crítica social, né? Eu acho, assim, que a gente tem uma crítica bem pesada em cima do governo em si, né? Porque aqui a gente tem o governo representado pela capital, que é representado pelo presidente Snow, que nesse primeiro livro a gente não tem muito sobre ele, né? Ele aparece uma vez só e nem tem fala, se eu não me engano.
A gente vai ver um pouco dele mais nos próximos livros, tá? Isso eu já adianto. E a gente tem essa crítica desse governo bem autoritário, né? Que a gente tem onde a capital manda e os distritos obedecem, né? E eles não podem se levantar contra a capital porque a capital tem mais recursos, eles têm mais dinheiro, eles têm mais armamento, eles têm mais policiamento. Então, assim, eles conseguem controlar os distritos de algumas formas, né? Como, por exemplo, cada distrito eles colocam os pacificadores, que seriam tipo uma polícia, digamos assim, que ficam ali para supervisionar. Então, tem coisas que são proibidas, que eles não podem fazer. Se eles fazem, né, eles são punidos pelos pacificadores. E são controlados de um jeito maior, que é pelos jogos vorazes, né? A gente tem outras maneiras que eles controlam, como por exemplo, né, pela fome, né, pela distribuição, porque cada distrito tem uma especialidade, digamos assim. Então, o distrito 12, por exemplo, que é o da Katniss, é o carvão. Tem o distrito 4, que é o distrito da pesca. Então, cada distrito tem uma especialidade e eles fornecem para a capital. Então, a capital também controla através disso, né? Controlando aí o que cada distrito produz, através também gerando fome, um monte de outras coisas. Mas o maior controle que eles têm realmente é os Jogos Vorazes. E isso porque os Jogos Vorazes acabam virando um espetáculo, né? Que a capital ama e os distritos são obrigados a participar porque a capital tá mandando, né? E eles não têm como se recusar a participar. E eles acabam controlando usando as crianças, né? Porque, como eu falei ali no resumo, né, pra quem não lembra, pros Jogos Vorazes só podem participar crianças entre 12 a 18 anos. Então é aquela transição entre criança e adolescente, né? Até o final da adolescência. Final da adolescência não, né? Até o jovem adulto, digamos assim, né? E eles obrigam essas crianças a irem para uma arena para se matar como uma punição, né? Então, os distritos acabam ficando meio presos nisso, porque eles sabem que não podem revidar, porque olha só o que já aconteceu, né? Meio como se eles fizessem isso, ó, há 74 anos vocês tentaram revidar, vocês tentaram fazer alguma coisa aqui, fazer uma revolução, não, uma rebelião, vocês perderam e agora a gente tem as suas crianças, digamos assim, como reféns, porque a qualquer momento, a qualquer ano, elas podem ser escolhidas para ir para essa coisa horrível que são os Jogos Vorazes, né? Então, todas essas coisas assim que eu comentei, né, o policiamento, a fome, o fato deles pegarem, né, o que cada distrito produz, os próprios jogos, são todas formas de controle que eles têm ali para os distritos realmente se manterem submissos, digamos assim, para a capital poder continuar governando do jeito que ela governa. E aí a gente também tem o medo em cima do que aconteceu com o Distrito 13, né? Porque antes, eu até não mencionei no resumo nem nada, e nesse livro, na verdade, é mencionado eu acho que só uma vez no início do livro, eu não tenho certeza agora, mas a gente tem aí o Distrito 13 que existia até a primeira guerra que aconteceu ali, né? Que foi a guerra que gerou ali os Jogos Vorazes, e o Distrito 13 ele foi destruído. Então, hoje em dia, o Distrito 13 não existe mais. Então, além de todas aquelas outras formas de controle, ainda tem um medo em cima dos outros distritos de que isso pode vir a acontecer com o seu distrito também, da capital destruir o distrito e todo mundo morrer ali, né? E enfim. Então, assim, a capital, ela governa muito através desse medo, através desse controle realmente que eles vão fazendo. E isso também é algo que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, porque aqui nesse, como a gente tem muito foco nos jogos em si, a gente vê um pouco mais sobre isso. Mas a gente vê essas outras formas de controle através de algumas falas da Katniss, através de algumas coisas que ela menciona ali. Então é legal a gente ir juntando essas peças aí. Mas são coisas que realmente vão ser mais desenvolvidas e melhores desenvolvidas nos próximos livros. Então eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso nos próximos vídeos. E aí, junto com essa coisa do governo autoritário, a gente tem a mídia, né? E eu acho que essa é uma das coisas em que a gente mais pode traçar paralelos com a nossa vida real, porque eu acho que é o que mais bate com o que a gente já tem hoje, sabe? Não que o governo em si, a gente sabe que existem muitos governos aí através do mundo que já governam dessa forma, talvez não tão extrema, mas que se aproxima muito. Mas eu digo que a mídia tá muito similar com a nossa, sabe? Assim, tá muito parecida. Então, dá pra gente facilmente traçar esse paralelo e a gente entender aí essa crítica que a Suzanne Collins fez. Porque, assim, a mídia, ela ajuda a propagar os Jogos Vorazes como um evento midiático, né? Porque assim, a gente vê que os distritos não gostam dos jogos, obviamente, eles estão sendo obrigados a participar, inclusive eles são obrigados a assistirem os programas ali, né? Quando mostram ali as transmissões, as entrevistas e coisa e tal. Só que a capital fez com que a mídia transformasse os jogos em algo muito legal, como um show de entretenimento pro pessoal da capital, tanto que o pessoal da capital ama.
E assim, isso é algo até discutido lá em A Cantiga, então eu não quero entrar muito porque eu quero falar muito disso lá. Sobre como muda essa percepção e como muda o impacto dos jogos através dos anos, né? Que é algo que realmente que a gente pode falar bastante quando for falar de Cantiga, porque é um livro que se passa no início, né? Se passa no 10º Jogos Vorazes. Então, assim, eu vou falar mais disso lá. Mas, assim, a gente vê muito aqui em como a capital transforma os jogos em algo que, pro povo ali da capital, é muito divertido de assistir, sabe? Mesmo que seja algo horrível que é assistir crianças se matando, sabe? E eles transformam isso de várias maneiras, fazem o povo ficar ligado nisso de várias maneiras. E são coisas que talvez quando lê a primeiro momento a gente até não percebe os pormenores dessas questões. Como, por exemplo, eles fazem de tudo para deixar os tributos o mais confortáveis possíveis até os jogos começarem. Então a gente vê a Katniss e o Peeta lá no trem. É um trem muito confortável, muito luxuoso. Eles podem comer o que eles quiserem, assim, é um banquete. E isso me parece muito aquela coisa de, sabe, criando porco para abate? Que vai só alimentando o porco, tratando ele bom ali e tal, até a hora de levar ele pro abate realmente. É basicamente isso. Eles vão deixando eles ali, alimentando, fazendo eles ficarem um pouco mais saudáveis, realmente, para depois jogar na arena ali para serem mortos ali uns pelos outros, né? E eles fazem a mesma coisa com a questão da imagem. Porque assim que eles chegam na capital, a primeira coisa que os tributos fazem é o quê? Eles são mandados para uma equipe que vai corrigir, digamos assim, ou melhorar a imagem deles. Então, tudo que tiver de errado, digamos assim, eles vão tentar corrigir. Ah, vão fazer as unhas, vão fazer sobrancelha, vão depilar a pessoa, vão cortar o cabelo, vão fazer o que for preciso para deixar a pessoa mais atraente. E aí, por último, tem os estilistas para deixar eles, né, para completar aí realmente a figura inteira, para deixar a pessoa atraente. Isso também é uma tática para fazer a capital se interessar um pouco mais pelos tributos, justamente para a capital olhar para eles e, tipo assim, verem jovens mais atraentes e criarem histórias mais atraentes para o público se conectar, sabe? É mais ou menos isso que eles fazem, e isso também a gente vê uma diferença lá em A Cantiga, então por isso que eu não quero falar muito, porque eu vou falar mais lá sobre isso, e aí lá eu vou poder fazer melhores comparações. Mas assim, aqui a gente vê que é basicamente isso, assim, a Katniss chega, ela já é passada toda por um processo lá para melhorar a aparência dela. Ela é colocada em uma roupa muito diferente de tudo que ela usou. Ela passa os dias ali comendo muito bem. Querendo ou não, ela se torna uma pessoa muito mais atraente fisicamente, porque ela passa a ficar um pouco mais saudável, né? Os outros tributos como um todo, assim, né? Principalmente dos últimos distritos ali, que passam mais fome, que são pessoas que têm um pouco mais de necessidades ali, começam a recuperar um pouco a questão de peso, para justamente não parecerem jovens desnutridos jogados na arena. Porque a imagem também ajuda a chamar mais o público. E isso também é algo que a gente vê muito acontecendo quando a gente vê mídia num todo. A gente vê hoje em dia já isso, né? Que quando tem alguém que se expõe aí na mídia, né? Seja através de redes sociais, ou seja alguém que seja famoso, sei lá, na televisão, enfim, sempre vão ter críticas para a aparência da pessoa. Né? Sempre vai ter, assim, não importa o que seja, sempre vai ter críticas para a aparência da pessoa. Então, assim, essa coisa de tentar arrumar a aparência para chamar a atenção do público, para conquistar a atenção do público, cara, é algo que facilmente acontece com a gente aqui. Porque muita gente é levada por essa questão de aparência. Porque se tem algo de errado com a aparência da pessoa, eles já vão lá e já começam a criticar. E, enfim, então assim, é um jeito interessante que a Suzane fez, assim, de colocar, que é um detalhe na história, de repente, que de repente muita gente acaba não percebendo, mas que faz todo sentido, sabe? Isso de tentarem começar a fazer a capital ligar para jogos, fazendo os jogos mais atraentes como um todo, né? Fazendo as pessoas que estão ali mais interessantes, para eles também não verem os tributos como uns jovens selvagens aí que não tem nada a ver com a gente. E eu acho interessante porque eu não sei se tem algum livro que fala isso, ou eu li em algum lugar que falava disso, mas que tipo assim, eles fazem o suficiente para mostrar assim, ó, os tributos são parecidos com a capital, mas eles não são a capital. Então, é o limite, digamos assim, para o pessoal da capital se importar o suficiente para assistir e torcer pelos tributos, mas não para ligar quando eles acabam morrendo e achar tudo isso um absurdo, que é um absurdo.
né? Então eu acho isso realmente é muito interessante, porque realmente eles trabalham bem nessa linha de deixar bem estabelecido. Eles não são a capital, mas olha só que bonitinhos que eles são parecidos com a gente. Eles não são a gente, mas eles são parecidos com a gente, sabe? Então eu gosto disso, assim, talvez, como eu falei, talvez seja algo que as pessoas geralmente não notem, essa coisa da aparência, coisa e tal, mas foi algo que eu notei muito, principalmente depois da minha releitura de A Cantiga, que eu fiz ali pro filme. Então eu quero falar mais disso lá. Então eu só quis dar uns toquezinhos aqui nesse início, só pra gente começar a comentar sobre isso. E eu acho muito legal também que a gente tem essa coisa, essa crítica da mídia como uma disseminadora, digamos assim, né, dessas informações e de mostrar para o público jogos e enfim. Mas a gente também tem a Katniss e o Peeta e o Haymitch, né, usando também a mídia a favor deles, né, porque o Peeta, que é muito inteligente, eu vou falar sobre os personagens, eu vou falar sobre ele, ele junto com o Haymitch provavelmente criaram essa estratégia de vamos fazer essa historinha de amor ali que tinha um fundinho de razão. E fazendo isso, ele consegue captar a atenção do público, ele consegue captar o carisma do público e ele consegue criar uma narrativa para a mídia contar. Então a mídia começa a trabalhar, né, quando eles estão mostrando os jogos ali, começa a criar essa narrativa do romance entre os dois e é o que salva os dois no final dos jogos, né? O que faz com que os dois saiam vivos ali dos jogos é essa narrativa do romance ali entre os dois. Então eles começam a usar isso também a favor deles, porque o pessoal que tá assistindo em casa, e até vários momentos a Katniss pensa isso enquanto ela tá na arena, que tipo assim, o Haymitch só vai me mandar tal coisa, só vai ajudar a gente se a gente convencer o público de que esse romance é real. Então, convencer o público, né, através do que está sendo mostrado ali na televisão, através do que está sendo transmitido ali para o público. Então, eles se utilizam disso também, com o fato de que isso está sendo transmitido para todo mundo, para conquistar ali realmente a atenção do público, conquistar o carinho do público realmente, né? Tanto é que a gente vê que o público no final, eles amam os dois ali, realmente adoram e compraram essa história do romance, porque foi vendido e eles souberam utilizar realmente essa narrativa muito bem. Então eu acho isso muito legal que eles se aproveitam aí dessa narrativa, meio que eles não têm escolha, né? É o que eles podem fazer para tentar sobreviver ali e eles se utilizam disso para sobreviver, eles realmente conseguem. Então eu gosto bastante assim desses detalhes, assim, como a gente pode analisar e tem muita mais coisa que a gente pode analisar dentro disso, mas para não ficar muito longo aí, né? Como eu já vou falar mais disso em outros livros aí, vamos manter por aqui, assim, mas eu gosto bastante de fazer uma análise em cima disso. E ainda sobre a questão de looks e como se portar pro público e a aparência pro público, uma coisa que, assim, nas últimas releituras eu já tinha reparado, a última vez que eu assisti o filme até eu também tinha reparado, que é uma coisa que a gente faz muito, a gente, eu digo, sociedade, né? Na nossa sociedade hoje em dia, que é a questão de como as nossas roupas, no sentido de paleta, de modelos de roupas, de como meu cabelo vai estar, o tom da maquiagem, como isso vai mostrar uma imagem para o público, né? Porque a gente tem no final do livro, depois que acabam os jogos ali, a Katniss vai para aquele momento para eles reverem os melhores momentos dos jogos, né? E ela é colocada num vestidinho bem mais bonitinho. Eu vou até pegar aqui pra ler a descrição, porque eu gosto bastante desse momento. Meus cabelos estão soltos, mantidos presos por uma simples fitinha. A maquiagem suaviza e preenche os ângulos duros do meu rosto. Um esmalte claro cobre minhas unhas. O vestido sem mangas está justo nas costelas, não na cintura, eliminando quase que por completo toda a ajuda que o revestimento pudesse porventura dar à minha aparência. A bainha está bem na altura dos joelhos, sem salto, dá pra ver minha estatura real. Em poucas palavras, estou parecendo uma garota jovem, 14 anos no máximo, inocente, inofensiva. Sim, é chocante que Sina tenha bolado esse vestido, se considerarmos que eu acabei de vencer os jogos. Eu achei isso muito interessante, porque tem até a piada, né? Tipo assim, quando alguém é cancelado na internet, a pessoa vai fazer um pronunciamento, num fundo neutro, com uma camisa branca, sem maquiagem, assim, parecendo um pouco cansada. Virou até um meme, né, isso, porque virou um padrão, porque realmente a gente vê que essa coisa da imagem realmente transparece. E eles fazem isso com a Katniss, né, depois de vencer os jogos, o Haymitch depois vai falar pra ela sobre o perigo realmente que ela tá correndo agora, né, por conta do que ela fez ali no final, de desafiar a capital, por mais que não fosse isso que ela tava pensando. O Sina já pensou e já colocou ela todo com uma imagem de menininha. Olha como ela é inocente, olha como ela é inofensiva. Ela é incapaz de ter feito isso de propósito. Isso não é nem pra convencer
o governo, não é pra convencer o presidente Snow, é pra convencer a população, é pra convencer quem assiste os jogos. E realmente eles vão ser convencidos por essa imagem, entendeu? Porque eles já estão sendo convencidos de tantas outras coisas que são menos acreditáveis, né? Que é fácil eles acreditarem nisso da Katniss, assim. Então eu acho isso muito legal. Foi um detalhe agora que na última leitura eu tinha revisto o filme, aí eu anotei, quando eu reli o livro eu marquei de novo, porque eu falei, cara, isso é muito o que é feito hoje em dia. Que imagem você quer passar pro público? Isso vai ser refletido no que você vai estar vestindo, no que você vai estar usando de maquiagem, como seu cabelo vai estar. Então eu acho isso muito legal, assim, os detalhes. O cabelo solto com uma fitinha, a maquiagem bem suave, o vestido que vai até abaixo do joelho, não tá marcando a cintura pra não dar essa impressão de sensualidade, marca aqui em cima. Não é salto, é sapato baixo. Gente, eu acho isso assim, ó, maravilhoso, porque a gente pode pegar muitas pessoas que tratam assim. Inclusive, agora começou o Big Brother, né? Muita gente diz que tem pessoas que vão pro Big Brother justamente usando imagens desse tipo imagens mais inocentes, mais menininhas, assim, pra conquistar o público, pra parecer realmente ir com essa imagem de inocência, assim, quando a pessoa não é assim na vida real. Eu já vi várias pessoas falando de participantes que fizeram coisas do tipo e aí depois que saíram, tipo, eram completamente diferentes, sabe? Então eu acho isso muito legal, porque sim, a gente vê isso acontecendo, sabe? Então, enfim, foi um detalhe, assim, que eu peguei nessa última leitura que eu achei muito legal. Então, agora eu queria falar um pouco sobre os personagens, né? Eu separei 3 personagens pra gente falar, porque, assim, tem bastante personagem nesse primeiro livro, mas a maioria aparece muito basicamente nesse primeiro livro, vai aparecer mais nos próximos, então eu vou comentar mais nos próximos. E os que até tem alguns que aparecem um pouco mais já morrem nesse livro, que são os tributos. Então eu não vou nem perder muito tempo pra falar sobre eles. Eu queria falar mais sobre os personagens que acabam ganhando mais destaque e a gente sabe que vai continuar vendo eles, começando pelo Haymitch. O Haymitch é um personagem que, assim, ele é muito importante pra história como um todo, né, pra presença ali dos dois nos jogos, ali o jeito com que tudo se desenrola, o Haymitch é muito importante, mas ele acaba ficando mais por detrás das câmeras, digamos assim, porque a gente, por grande parte do livro, a gente nem vê o Haymitch. Mas eu acho muito interessante porque, assim, a gente é dado essa informação já do início do livro, que o Haymitch, ele tá sempre bêbado, então, assim, ele claramente não quer estar ali. Ele é obrigado a estar ali, porque os vencedores dos jogos são mentores. E o Haymitch é o único vencedor, então, tipo assim, ele é obrigado a estar ali pra ser o mentor. E eu acho muito interessante, porque quando a gente tem logo no início do livro ali, quando eles estão indo pros jogos, o Haymitch, ele vê, a princípio, primeiro ele fica naquela de estar sempre bêbado, coisa e tal, mas no dia seguinte, quando o Peeta e a Katniss vão conversar com ele vê que os dois ali, talvez sejam um pouco diferentes dos tributos que ele sempre está assessorando. Porque ele até pergunta, né, o quê? Parece que finalmente esse ano eu ganhei 2 lutadores. E eu imagino, assim, até essa relutância do Haymitch em participar e querer ajudar, eu imagino o quão difícil seja pra ele, porque assim, ele já passou pelos jogos ele mesmo, tá? Ele ganhou os jogos, ou seja, ele também teve que passar por coisas terríveis dentro da arena. E ele tá ali porque o Haymitch, ele ganhou os jogos da edição 50, se eu não tô enganada, tá? Então ele já tá ali há pelo menos uns 20 anos, pra mais, né, fazendo esse serviço. E há uns 20 anos vendo os tributos que ele tá assessorando morrer. Então, assim, vamos colocar 20 redondo, que foram pelo menos 40 tributos aí, 40 crianças que ele conheceu e morreram, tipo, dias depois. Então eu imagino que até essa coisa da bebida, né, e coisa e tal, e até falando um pouco mais disso nos próximos livros, mas é uma maneira dele poder lidar com tudo que aconteceu na vida dele, e a gente vai saber um pouco mais disso também nos próximos livros, mas também de lidar com essa coisa de ano após ano, ele tá ali, ele tá com outras pessoas, com outros tributos, outras crianças, e vê eles morrer ano após ano, até que ele deixa de ligar, porque o deixar de se importar é um mecanismo de defesa pra ele também, pra depois ele não sentir tanto quando eles morrerem lá na arena. E é isso que ele faz no início, né? Ele não liga, tipo, pro Peeta e pra Katniss a princípio, até que ele vê que, opa, de repente esses dois aqui sejam diferentes. De repente a gente tem uma chance, principalmente com a Katniss, né? Porque a gente vê que todo momento é falado, até o próprio Peeta comenta pra Katniss, né, que, tipo, o Haymitch gosta mais dela porque os dois são muito parecidos, questão de temperamento e coisa e tal.
e porque ele vê a Katniss, né, vê uma vencedora na Katniss. Ela realmente tem o que era necessário pra vencer, tanto é que ela vence, né? Então eu acho que isso dá um gás extra nele de que, opa, de repente esse ano vai ser diferente, sabe? O que me faz imaginar de que, caramba, se tivessem morrido ali os dois nesse livro, cara, coitado do Haymitch, eu acho que ele teria ficado muito mal. Talvez teria sido, tipo, limite pra ele ir pra outro estado ainda pior, sabe? Porque realmente, apesar de ter esse atrito entre ele e a Katniss, dá pra ver que ele se importa com ela, sabe? E é impossível ele não se importar com dois jovens que estão sob responsabilidade dele, né? Então, até aquele momento, né? E ele fazer o que puder pra ajudar eles na arena. Então, eu imagino que se os dois tivessem morrido ali na arena, e até mesmo, tipo, se só a Katniss tivesse saído vencedora, né? Se o Peeta tivesse morrido, eu acho que ele teria sentido bastante também, sabe? Então, eu imagino que pra ele deve ser extremamente difícil, assim como deve ser difícil pra todos os mentores, né? Só que os outros distritos, como até os carreiristas, né, o 1, 2 e o 4, tem vários vencedores. Então os mentores, eles vão mudando, então eles não precisam ficar sempre naquilo. O Haymitch já tá há 20 anos ali praticamente, eu acho até mais, se as minhas contas estão corretas, aí é 24 anos, fazendo isso, sabe? Então é horrível. Então assim, eu gosto muito do personagem do Haymitch, ele é um personagem que vai ser mostrado um pouco mais nos próximos livros, sabe? E eu gosto bastante dele. E eu concordo que ele é muito parecido com a Katniss. Os dois, assim, o temperamento dos dois, essa coisa que os dois têm de, tipo assim, vou tentar não me importar pra eu não me machucar, né? Não vou ser vulnerável o suficiente pra deixar as pessoas me machucarem, né? Então, de tentar realmente se isolar e tentar fazer uma coisa meio sozinho, mas sabe que não pode, então tem que ter a ajuda dos outros. Então, eu gosto, assim, eu acho que os dois, eles são bem interessantes aí como esse par aí de mentor e tributo e que não se gostam, mas são parecidos e sabe que a Katniss sabe que precisa da ajuda dele. Enfim, eu gosto muito, acho o Haymitch um ótimo personagem e acho que os próximos livros aí tem coisas bem mais interessantes pra ele, então não vejo a hora de poder falar mais. Vamos falar do queridinho agora? Peeta Mellark? Eu amo Peeta, tá? Já vou começar dizendo isso. Eu gosto muito, porque assim, isso também é algo que a gente vai ver mais, principalmente acho que no próximo livro, assim. Mas o Peeta é uma pessoa, ele é tudo o que a Katniss não é, né? Porque quando a gente vê a Katniss no início do livro se preparando para as entrevistas, coisas e tal, a Katniss é uma pessoa muito dura, tipo, ela é muito seca, ela não consegue, tipo assim, se adaptar pro ambiente. Nem que, tipo assim, isso vai ser pra ajudar ela, pra salvar a vida dela. Ela não consegue. Pra ela, tipo assim, é muito difícil isso de tentar virar, nem virar outra pessoa, mas tipo assim, mudar um pouquinho, vou fingir, vou ser um pouquinho falsa aqui só pra ganhar um pouquinho mais de atenção do público, que isso seria benéfico pra ela, ela não consegue. Ela realmente, tanto que ela e o Haymitch até chegam a brigar por causa disso quando eles estão treinando ali pra entrevista. Enquanto o Peeta, ele é natural, ele é uma pessoa assim que ele consegue facilmente se adaptar ao ambiente e ele consegue perceber o que as pessoas precisam para gostar dele, né? O que ele precisa fazer para realmente chamar a atenção e cativar a atenção das pessoas. E ele traz isso, então ele é muito sagaz, ele é muito esperto, ele saca as coisas muito facilmente. E a gente vê na entrevista dele, né, que a princípio é algo que foi ele e o Haymitch que meio que combinaram, mas eu não duvidaria nada que tivesse vindo a ideia dele, né, de falar, ó, meio que tipo contar pra Katniss, pro Haymitch que ele gostava da Katniss. Não sei se ele contou isso como uma verdade ou tipo assim, ah, vamos fingir que isso é real aqui, vamos usar isso e não falou pro Haymitch que era real, assim, né? Mas ele é muito sagaz, assim. E eu vejo as pessoas sempre falando que, porque a Katniss levou o Peeta nas costas e que o Peeta só ganhou por causa da Katniss. E não tiro toda a verdade dessa frase, porque sim, a Katniss, se não fosse a Katniss, o Peeta teria sim morrido por conta dos ferimentos dele. Mas foi graças ao que o Peeta fez e a narrativa que o Peeta começou a construir que a Katniss teve ajuda de patrocinadores, que ela teve, que ela foi levada tão adiante ali, né, pelos patrocinadores e conseguiu salvar os dois no final. Então, assim, eu acho que muita gente acaba desprezando o Peeta e a força que o Peeta tem por não ser uma força tão física. E eu boto isso entre aspas porque o Peeta é uma pessoa forte, né? Tanto é que uma das habilidades dele lá é levantar os pesos, jogar e coisa e tal. Então, fisicamente, ele é forte.
mas a força dele tá na lábia, tá no que ele consegue falar para as pessoas, convencer as pessoas. E ele parece muito natural, assim, né? Ele vai dar entrevista, ele se sente à vontade, ele conversa com o Caesar ali e tal, ele brinca, ele fala. Então ele sabe jogar com o público, ele sabe o que o público espera, ele consegue entregar isso pro público e consegue usar isso a favor dele. Então eu acho isso genial, eu acho que o Pita não tem o reconhecimento que ele merece, porque o menino é muito inteligente, a sagacidade dele salvou os dois, assim, em vários momentos. Como eu falei, sim, a Katniss salva ele ali, principalmente por conta do ferimento da perna, porque ele teria morrido, né, por conta daquele ferimento na perna. Mas a Katniss consegue ajudar os dois, se apoiando na narrativa, que quem começou foi o Pita. Então, assim, vamos dar os créditos pra quem merece, né? Então, assim, eu acho que os dois, eles têm forças completamente diferentes. E eu gosto muito porque, assim, a gente vai ver mais dessa força do Pita, que é essa inteligência, que é essa coisa meio política, assim, de vou tentar agradar as pessoas, né, vou ser tranquila aqui, vou ser de boa, sem ofender ninguém, né, que a Katniss faz, né, então vou tentar ser bem tranquilo pra não, né, não cutucar o pessoal lá da capital, não cutucar ali o governo, mas ao mesmo tempo cativar a atenção do público, sabe? Então eu acho que eu gosto bastante dele, assim, eu acho que ele é um personagem muito bom e que muitas vezes ele acaba sendo ofuscado justamente porque as pessoas olham mais por essa coisa da força física e de pessoas que fazem mais ações grandes, sabe? E o Peter, ele acaba indo mais ali nos detalhes, sabe? Mas eu gosto bastante dele, assim, e eu fico com muita dó dele no final, quando ele percebe que a Katniss não tava naquilo de verdade, assim. Ele é esperto, mas nem tanto, tadinho do menino, né? Quem nunca se iludiu aí, né? O Peter foi iludido pela Katniss, então dá uma dosinha ali nele. Mas eu também não tiro a razão dele ali no final, quando ele, tipo, tá, então você decide, eu não vou ficar aqui forçando a barra, né? Tipo, ele meio que dá espaço pra ela, ó, você vê o que quer então, e é isso, e bola pra frente, sabe? E já de querer se afastar, porque eu acho que é o melhor pra ele mesmo, né? Acho que inclusive as pessoas deveriam fazer mais isso assim na vida real. Não tá bom pra você, não é algo que tá sendo saudável pra você, se afasta, sabe? Que é o que ele fez ali, não tira a razão dele de ter feito isso. Mas enfim, eu gosto bastante dele, essa coisa do romance dele com a Katniss, não vou mentir, eu gosto, entendeu? Eu shippo. E é isso aí. E também sou doida pra continuar a falar sobre o menino Peter no segundo livro. Agora vamos falar dela, a estrela desse livro, Katniss Everdeen. A Katniss, gente, eu sou apaixonada pela Katniss. Ela é uma das primeiras protagonistas, assim, que eu amei, assim, quando eu li. Porque na época que eu li Jogos Vorazes, que foi lá pra 2012, deve ter sido. Foi o ano que lançou o primeiro livro, o primeiro filme, aliás. Deixa eu até conferir aqui. 2012. Então foi 2012 eu assisti o filme e aí eu li o livro depois. Naquela época, não se tinha muito protagonistas como a Katniss. Hoje em dia, praticamente toda série, principalmente série de fantasia, tem uma protagonista assim, badass, que não abaixa a cabeça, que faz um monte de coisa, que é muito habilidosa. Antes, principalmente os livros que eu lia, eram aquelas mocinhas, ai, boazinhas, vou esperar o mocinho vir me salvar, e aquela coisa toda. Nada contra, gente, nada contra. Mas assim, foi uma época que só tinha personagem assim, que saturou, assim, eu já não aguentava mais personagem desse tipo. E aí eu fui pegar o livro pra ler, eu já tinha gostado da personagem no filme, mas eu fui pegar o livro pra ler e eu falei, cara, gostei dessa menina. Porque ela é, assim, maravilhosa, sabe? Ela é uma pessoa que se, na vida real, ela seria muito difícil de conviver. Vamos ser reais, assim, porque ela não é uma pessoa muito fácil de se lidar. Mas como personagem, como protagonista aqui, que precisa estar à frente disso e ela precisa lidar com coisas muito ruins, ela é do jeito que ela precisa ser, sabe? Ela é maravilhosa. Eu gosto muito da Katniss e eu acho que tem muitas coisas a se destacar em relação a ela, porque assim, como eu mencionei, como eu tava falando ali do Pita, a Katniss, ela é essa pessoa um pouco mais dura, né? Que, tipo assim, ela não é flexível no sentido de, tipo assim, vou me adaptar, vou tentar agradar as pessoas. Não, ela é assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar e não tenho que fazer ninguém gostar de mim. Se a pessoa não gosta de mim, dane-se aquela pessoa. Ela é muito assim. Só que a gente vê esse exterior dela mais duro, mais grosso, assim, mudar com algumas pessoas em algumas situações, né? Como, por exemplo, com a irmã dela.
Eu amo a relação da Katniss e da Prim, né? As duas, assim, eu acho que aqui a gente vê um início dessa relação das duas, mas é aquela base que a gente consegue entender claramente o que esse relacionamento, o que essa relação de irmãs realmente representa pra Katniss, né? Porque, assim, quando a Prim é escolhida, ela se voluntaria, e assim, dá pra ver que não havia dúvidas nenhuma na cabeça da Katniss em relação a se voluntariar. Pra ela não tinha essa opção de deixar a irmã mais nova dela ir pra aquele lugar. Mas, e talvez a gente pense, eu pelo menos penso, porque, tipo assim, eu tenho uma irmã mais velha e eu até brinco com ela porque a nossa diferença de idade é a mesma diferença de idade da Katniss e da Prim, né? A gente tem 4 anos de diferença. E toda vez que eu leio, toda vez que eu reassisto, eu sempre falo pra minha irmã, porque eu facilmente imagino que se fosse uma situação assim, a minha irmã teria se voluntariado por mim pra ir nos jogos. E a minha irmã sempre fala, sim, eu teria. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Então, assim, eu não consigo... Tipo, é fácil de eu entender essa relação da Katniss se voluntariar pela irmã dela e, tipo assim, de eu entender, tipo, é claro que ela faria isso, não tinha como ela não fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a Katniss comenta que, tipo assim, não é algo comum, porque, querendo ou não, por mais que tenham essas relações de famílias, eles vivem numa situação e num mundo que é meio que, tipo, cada um por cada um, entendeu? E dane-se ali. Tanto é que o Peter escolhido, ela ainda fala, ele tinha irmãos mais velhos, nenhum se ofereceu por ele. Assim como também aqui na nossa realidade, eu sei que existem irmãos que não são próximos e que não fariam isso um pelos outros, sabe? Então, é uma questão que, tipo, pra algumas pessoas pode ser, tipo, não, é óbvio que ela faria isso, e pra outras, tipo, nossa, realmente impressionante. Que é a reação que todo mundo lá nos jogos tem, de, tipo, nossa, você se voluntariou pela sua irmã. Tipo assim, que demais, porque dá pra ver que isso não é algo comum. Que apesar de famílias, é meio que, tipo, família, jogos à parte, você se vira lá, né? E a gente vê que a Katniss com a Prim não é assim. E eu gosto muito dessa relação das duas, até porque, como eu falei, eu tenho uma relação muito próxima com a minha irmã. Então, eu adoro quando essas relações são exploradas nos livros, porque eu me sinto muito mais conectada com a história e com os personagens, porque eu consigo entender facilmente essas coisas, sabe? Então, toda essa relação das duas, assim, pra mim, eu consigo facilmente entender, compreender, e eu consigo amar essa relação entre as duas, sabe? Porque eu acho que é um ponto, é um pilar muito fundamental pra personalidade da Katniss e pra história da Katniss, sabe? Então, assim, eu acho isso muito importante e é uma relação muito bonita. Pra mim, talvez seja a relação mais bonita do livro, né? Que é o que começa tudo, né? É o que dá início pra série, é realmente essa vontade e essa coragem que a Katniss tem de salvar e de proteger a irmã dela, né? Então, assim, eu gosto demais. E essa relação acaba até se estendendo um pouco também com a Rue. A Rue, que é atributo do Distrito 11, que tem a mesma idade da irmã dela, e ela até comenta que, tipo assim, a única coisa que as duas têm em comum é a idade, porque as duas são pessoas completamente diferentes, tanto em aparência quanto em personalidade, mas a Katniss, ela também se sente muito conectada com a Rue lá na arena, e ela sente essa vontade de proteger a Rue, e ela fica com muita dó de que, tipo, não teve ninguém pra proteger a Rue como ela protegeu a Prim. Né? Então ela acaba, tipo, vendo na Rue uma versão da irmã dela ali, que acabou entrando pra arena e que ela acaba se sentindo um pouco responsável de salvar ali, né? E de ajudar. E que infelizmente ela não consegue, né? E é algo que realmente mexe muito com ela, esse fato dela não ter conseguido salvar a vida da Rue. E que é algo que, assim, pensando friamente, né, é algo que ela teria se complicado muito no final dos jogos, porque se tivesse sobrevivido só ela e a Rue, por exemplo, cara, ela teria se matado pra fazer a Rue ir pra casa, eu tenho certeza disso, sabe, assim, porque ela não teria conseguido matar aquela menina, ela nunca conseguiria matar aquela menina, então, assim, pensando em questão de jogos e em questão de a Katniss ser vencedora, pra Katniss foi bom que outra pessoa matou a menina. Porque ela nunca conseguiria isso e a Katniss nunca sairia viva da arena se a Rue tivesse ficado viva também, sabe? Então, assim, não quer dizer que eu gostei que a menina morreu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que, pensando friamente na questão da história e dos jogos, é isso. Se a menina não tivesse sido morta, a Katniss teria morrido, porque ela não deixaria a menina morrer, né? Não mataria ela ali pra ir pra casa, sabe? Então, assim... eu acho também que é como eu falei, né, é um reflexo, digamos assim, dessa relação da Katniss com a Prim. E eu gosto bastante, assim, porque dá pra ver esse lado mais vulnerável e esse lado mais doce que a Katniss tem, que ela acaba não mostrando com as outras pessoas. Justamente até por tudo que já aconteceu na vida dela, né, por todas as dificuldades que ela teve.
Eu acho que ela construiu essa casca muito mais rude, assim, né, pra lidar com as outras pessoas, mas que ela acaba mostrando esse lado mais doce, esse lado mais protetivo, assim, com as pessoas que realmente importam pra ela, né, que é a irmã mais nova, né, e ela acabou estendendo pra Rue também, então eu gosto bastante, eu acho uma relação muito bonita dela com as duas, assim, né, e é muito triste quando a Rue morre. É uma cena que sempre me pega, assim, bastante, porque dá muita dor, assim, de imaginar a menina de 12 anos, sabe? Não tinha nem que estar ali. E aí a gente começa a pensar realmente na seriedade, né? Nessa coisa dos jogos mandarem as crianças pra lá. Nossa, é terrível, assim. Então, realmente me pega bastante, assim, a morte da Rue. E aí a Katniss acaba tendo também, né, a relação dela com o Pita dentro dos jogos ali, nessa relação meio fake, mas que deixa ela bem confusa também, né? E a gente vê que a Katniss, ela não é muito boa pra lidar com os sentimentos dela, porque ela meio que fala já várias vezes durante o livro sobre o Gale, e tipo, meio que dá pra ver que tem alguma coisa ali, mas ela não quer que se transforme em alguma coisa ali, sabe? Então, ela meio que acaba, não vou pensar nisso pra não ter que lidar com isso. Basicamente é o jeito com que ela lida com isso. E ali com o Pita, ela é obrigada a lidar com a parte da encenação, mas isso começa a confundir ela também. Tanto é que no final, né, tem ali o que eu já tinha até comentado, né, dessa coisa de, tipo, ele tá se afastando, mas eu não quero que ele se afaste, mas eu não gosto dele desse jeito, mas, sabe? Então ela fica muito confusa, assim. Então, acho também que é muito interessante algo pra ser desenvolvido mais nos próximos livros. Eu vou comentar mais nos próximos livros, né, que eu acho que nesse primeiro a gente só tem um gostinho, assim. Mas... Enfim, gente, assim, eu gosto bastante da Katniss. Eu acho a personalidade dela muito boa pra uma protagonista, muito boa pra uma personagem. Talvez não fosse boa pra ser alguém pra conviver, mas assim, eu gosto bastante dela, assim, acho que a trajetória dela nos jogos, inclusive, é muito legal. E eu gosto bastante de ver essa trajetória dela, de ver o quanto ela vai ganhando mais confiança. E realmente ela vai pensando, ok, de repente realmente eu possa ganhar, sabe? É algo que, tipo, ela fala quando ela tá indo pros jogos, ela fala pra irmã dela, não, eu vou tentar, tal. Mas é aquele, tipo, vou tentar de, né, não vai rolar, porque tem gente melhor, mais bem preparada lá do que eu. E aí vai se passando, né? Conforme os jogos vão passando, ela vai ganhando confiança. E principalmente depois que ela pega o arco, ela pensa, pronto, eu tenho tudo pra ganhar agora. Porque agora eu estou armada, agora eu consigo me defender. Eu consigo atacar os outros tributos, então eu não tô mais indefesa aqui. Então ela realmente já ganha essa confiança. E ela começa a realmente pensar, não, eu posso ganhar isso aqui. Mas ela não chega... Tem um momento que ela fala que ela só realmente se permite pensar de, tipo assim, eu vou pra casa quando tá bem na reta final, né? Quando tem, eu não sei se é quando só tá o Cato ou se tem outras pessoas vivas ainda, mas que, tipo, ela realmente começa a considerar isso de, tipo, ela voltar pra casa, sabe? Então, ao mesmo tempo em que ela ganha essa segurança de que, tipo, não, de repente eu vou ganhar, ela ainda não quer apostar todas as fichas pra não, né, tipo, não se decepcionar depois, né? Então eu gosto bastante disso, assim, de ir acompanhando o modo com que ela vai pensando, né, vai reagindo a todas essas coisas ali durante o livro. Mas sobre a Katniss, assim, seria isso. Ainda tem muita coisa pra comentar dela, mas, assim, tem muita coisa que vai acontecer nos próximos livros. Então, assim, eu vou manter mais básico, assim, esse assunto sobre ela, porque eu quero falar mais sobre ela nos próximos, sabe? E pra não deixar esse vídeo ainda mais longo, vamos manter mais sucinto aqui o papo sobre ela hoje. E pra finalizar, gente, vamos ler então os meus quotes preferidos de Jogos Vorazes, como sempre eu gosto de fazer. Então vamos lá pro primeiro quote. Então algo inesperado acontece. Pelo menos eu não esperava, porque eu não imagino o Distrito 12 como um lugar que se importa comigo. Mas uma mudança ocorreu desde que subi os degraus e tomei o lugar de Prim. Agora parece que me tornei algo precioso. A princípio, depois outro, depois quase todas as pessoas da multidão tocam os 3 dedos médios de suas mãos esquerdas em seus lábios e os mantêm lá em minha homenagem. É um gesto antigo de nosso distrito e raramente utilizado, eventualmente visto em enterros. Significa agradecimento, admiração, adeus a alguém que você ama. Todas as peças já estão se encaixando, mas sinto que ele tem um plano em gestação. Ele não aceitou morrer. Ele já está lutando com afinco para se manter vivo, o que também significa que o gentil Pita Melark, o garoto que me deu os pães, está lutando com afinco para me matar. Na capital, as pessoas fazem cirurgias para parecerem mais jovens e magras. No Distrito 12, parecer velho significa mais uma conquista, já que tantas pessoas morrem cedo. Você vê uma pessoa mais velha e deseja logo congratulá-la pela longevidade. Sente vontade de perguntar a ela o segredo da sobrevivência. Uma pessoa rechonchuda é invejada, porque não está ralando como a maioria de nós. Mas aqui a coisa é diferente.
Rugas não são desejáveis. Uma barriga pronunciada não é sinal de sucesso. Não sei bem como dizer isso. É que quero morrer como eu mesmo. Isso faz algum sentido? Pergunta ele. Balança a cabeça. Como ele poderia morrer a não ser como ele mesmo? Não quero que eles mudem meu jeito de ser na arena. Não quero ser transformado em algum tipo de monstro que sei que não sou. Estou aliviada por Peter estar vivo. Penso mais uma vez que se eu for morta, a vitória dele beneficiará significativamente minha mãe e Prim. Isso é o que eu digo a mim mesma para explicar as emoções conflitantes que afloram quando penso em Peter. A gratidão por ele ter me dado uma vantagem ao confessar seu amor por mim na entrevista. A raiva por seu ar de superioridade no telhado. O horror que me traz a possibilidade de termos de ficar frente a frente a qualquer momento nessa arena. As armas mudam completamente minha perspectiva dos jogos. Sei que tenho oponentes duros de encarar, mas deixei de ser apenas mais uma presa que corre e se esconde ou toma decisões desesperadas. Se Cato surgisse agora mesmo da floresta, eu não fugiria, atiraria. Descubro que, na verdade, estou antegozando o momento. Não consigo parar de olhar para Rue, que me parece menor do que nunca. Um filhote de animal enroscado em um ninho. Não consigo me convencer a deixá-la assim. Fora do perigo, mas parecendo totalmente indefesa. Odiar o garoto do Distrito 1, que também parece muito vulnerável à morte, soa inadequado. É a capital que odeio, por fazer isso com todos nós. Não estou com medo. Não estou nem mesmo vigilante, o que me torna uma presa fácil. Exceto pelo fato de que mataria qualquer pessoa que encontrasse pelo caminho, sem emoção alguma e sem o menor tremor nas mãos. O ódio que sinto pela capital não diminuiu nem um pouco o ódio que sinto pelos meus concorrentes, principalmente pelos carreiristas. Eles, pelo menos, podem ser obrigados a pagar pela morte de Rue. Por um momento estou sentindo uma felicidade quase tola, e então uma atrapalhação total toma conta do meu ser. Porque nós deveríamos estar inventando essa coisa toda, representando nosso amor, e não nos amando de fato. Mas a história de Peter possui um quê de verdade, aquela parte sobre meu pai e os pássaros. E cantei mesmo no primeiro dia de aula, embora não me lembrasse mais da canção. E aquele vestido vermelho, existia mesmo, um vestidinho de segunda mão que depois foi de Prim e que virou trapo após a morte de meu pai. Isso explicaria uma outra coisa também, porque Peter levou aquela surra para me dar o pão naquele dia horroroso. Então, se todos esses detalhes são verdadeiros, será que tudo isso é verdade? Pela primeira vez, permito-me verdadeiramente pensar na possibilidade de que talvez eu consiga mesmo voltar para casa, e atingir a fama, e riqueza, e conseguir minha casa própria na aldeia dos vitoriosos. Minha mãe e Prim morariam lá comigo, não teríamos medo da fome, seria um novo tipo de liberdade. Mas, e aí? Como seria a minha vida diária? A maior parte dela é dedicada à busca de comida. Se tirarem isso de mim, nem tenho mais certeza de quem sou. De qual minha identidade? A ideia me assusta um pouco. Penso em Hamish com todo o dinheiro que tem. Em que se transformou sua vida? Ele vive sozinho, sem mulher ou filhos, e bêbado a maior parte do tempo. Não quero acabar desse jeito. Você não vai me deixar aqui sozinha, porque se ele morrer, nunca vou poder ir para casa. Nunca mesmo. Vou passar o resto da vida nessa arena tentando traçar um caminho de volta. Essas são questões para desenredar quando chegar em casa, na santa paz da floresta, quando ninguém estiver assistindo. Não aqui com todos esses olhos sobre mim. Mas não terei esse luxo por não sei quanto tempo. E nesse exato momento, a parte mais perigosa dos Jogos Vorazes está para começar. Uma última vez, para o público, diz ele, sua voz não está zangada, o que é pior. O garoto do pão já está me escapando. Pego a sua mão, segurando com firmeza, preparando-me para as câmeras e abominando o momento em que finalmente terei de soltá-lo. E é isso, gente! Esse foi então nosso primeiro análise literária de Jogos Vorazes. Eu não faço ideia quanto tempo de vídeo está, porque eu já estou gravando há muito tempo. Eu espero que eu tenha conseguido condensar um pouquinho mais, assim, para não ficar um vídeo muito longo. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu tô muito ansiosa pro próximo, porque eu já vou adiantar, gente, que Em Chamas é o meu livro preferido de Jogos Vorazes. Então, assim, é meu livro preferido, é meu filme preferido, então eu imagino que eu vou ter muita coisa pra falar, tá? Nesse próximo vídeo. Gosto muito, muito mesmo, assim. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram, já assistiram Jogos Vorazes, o que vocês acharam aí desse meu vídeo, do que eu comentei, se vocês concordam, discordam, enfim. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.